gente vai nos dias a dias. E eu quero deixar bem claro aqui para você descobrir durante essa live como você vai saber se um criativo vai vender com pouco dinheiro. Muitas vezes você consegue fazer os testes pelo que eu vou te mostrar aqui, tá? E identificar se esse criativo ele só brilha e ele é um criativo fake que está gastando seu dinheiro e quando você for colocar mais dinheiro nele não vai funcionar, ou se ele é um ouro de verdade, você pode botar dinheiro nele e vai te gerar mais vendas. Vamos passar por 5 pontos aqui bem rápidos, tá? Eu vou ser completamente direto e objetivo em cada um deles. Vou te alertar aos pontos que você precisa ter atenção. Meio que attenzione a pickpocket, sabe? Você já viu aqueles italianos que ficam gritando attenzione a pickpocket? Porque tem muito criativo, quando você bota pouco dinheiro, ele parece ser bom. Ele tá tendo um custo por resultado bom. Só que quando você coloca mais dinheiro, ele não vai aguentar. E aí ele morre e a sua escala, que é o vender mais, né? Morre junto. Então eu também vou te dar alguns alertas aqui de pickpockets, de criativos pickpockets que podem estar aí arruinando o seu negócio. O que eu vejo muito no mercado aqui é a galera perguntando qual métrica do gerenciador de anúncios vai validar se o criativo é bom ou ruim. Não acredito que tenha uma única métrica e por isso que eu vou te trazer aqui as 5 principais para você conseguir ter essa visão do geral. Tá bem? E aí a gente vai definir se o criativo vai morrer ou ele vai vender mais a partir disso. Se você não consegue encontrar essa resposta, e muitas vezes eu entendo sim que é difícil de entender por onde começar, porque o Instagram, o Facebook ali, o gerenciador de anúncios, ele tem muita métrica. Ele tem muita métrica. Boa tarde, Edu. Eu sempre esqueço disso, é boa tarde ou bom dia nesse horário. Fico perdido nisso. E o gerenciador ele tem muita métrica, e a pessoa geralmente ela fica perdida nisso, sem saber o que analisar. E aí, nisso, eu vou conseguir, boa tarde, Nicolas, eu vou conseguir aqui esclarecer para vocês o que tem de fato por trás dos anúncios. Show? Eu acho que o Porto das Empresas, eu acho que vocês vão ficar bem ambientados aqui com a aula. Bom dia. Ah, tá. Você vai ficar bem ambientado aqui com a aula, tanto sendo gestor de tráfego como não sendo. Tá? O que eu vou te trazer aqui como métrica, como resultado que você tem que procurar do anúncio, ele vai exemplificar bem. No final da aula eu posso mostrar sim alguns anúncios que obedecem por volta desse valor. Eu tô assustado aqui, eu tô preocupado, porque às vezes meu YouTube ele tá piscando pra mim. É a terceira live, mas eu não tô acostumado ainda com toda essa dinâmica aqui. Mas bora lá. Se você ainda não é inscrito no canal, né, se inscreve no canal já, pra gente conseguir se ajudar. Eu aprendo muito falando com vocês também, e aqui lendo o chat junto com vocês. E como eu disse, mesmo você não sendo gestor, você vai conseguir entender os principais pontos em que a gente tem aqui para você analisar. E você sendo gestor ainda é mais fácil, porque a linguagem que eu vou usar aqui ela não vai ser tão distante assim de vocês. Me lembrem no final, se eu esquecer de mostrar algum exemplo, tá? Em que seja um formato campeão com a emoção campeão, que funciona muito bem. Então, bora para esse nosso guia definitivo aqui, em que eu vou definir em 5 pontos. Se o anúncio não funcionar com pouco tráfego e não trouxer algum dos valores que eu vou te mostrar aqui, e quando eu digo funcionar, principalmente é vender o produto com um valor aceitável, né? Porque não há dinheiro no mundo que compense você colocar no criativo para ficar só testando e forçar a entregar mais. O primeiro ponto em que a gente sempre vai analisar e sempre vai se concentrar nele. Deixa eu ver se estou com a caneta. Estou com a caneta. Então, o primeiro ponto em que a gente tem aqui é no CAC, tá? Para quem não souber o que vai ser o CAC, ele é o custo por aquisição. Só tem que ver se vai me tapar ou não. Aquisição de cliente. Eita. Minha letra vai ser maravilhosa para vocês. Custo por aquisição de cliente. O que acontece? Ih, será que meu OBS caiu? Piscou, caiu.
Voltei. Espero que tenha funcionado. Algo de errado não dá certo. Foi, voltou. Meu custo por aquisição de cliente. E aqui, geralmente, como eu não sei se vocês vão ter um produto de R$100, de R$2.000, R$3.000, eu vou colocar o que eu, via de regra, gosto de aconselhar para os nossos clientes, que é de 50% do valor do criativo, no mínimo, para ele começar com pouca verba e a gente conseguir sustentar ele, tá? Para conseguir testar mais ele. Então, 50% do valor de venda dele. Vamos supor que ele seja R$100. E aí eu te aconselho, nesses primeiros testes com pouca verba, você começar a conseguir trazer ele para vender por R$50. No mínimo. Tá? Esse é um no mínimo. E aí, essa métrica aqui, para mim, ela é a mais importante de todas elas, tá? Eu gosto de fazer muito essa métrica, como eu falei para vocês, relativa ao valor do produto. Ao longo do tempo, a gente já percebeu que a gente não consegue chegar nesse 50%. E quando a gente não consegue chegar nesse 50%, a gente vai analisar as outras métricas que eu vou mostrar para vocês aqui. Se vocês estão conseguindo aumentar a verba da campanha, se vocês estão conseguindo botar mais dinheiro nos anúncios e, ao mesmo tempo, estão conseguindo vender suficientemente bem esse produto, vão impulsionando mais esse criativo, vão conseguindo colocar mais verba nesse criativo. Não tem um porquê você parar ele, né? Porque você está botando mais verba e está respondendo. Agora, se você começa a colocar mais verba e ele começa a não performar tão bem assim, eu já te aconselho a ir mais a fundo nessa análise. Mais a fundo nessa análise, a gente vai ter logo em seguida o que a gente chama de CTR. E aqui, sendo mega claro e mega direto com vocês, o que eu procuro de CTR sem esconder nada do que a gente faz. É de 1 a 3,5%. O que é CTR, para quem não está acostumado a essa linguagem? É a taxa de clique. Tá? Então, vai ser o número de pessoas ali que vão estar clicando no seu anúncio, dividido pelo número de vezes que o seu anúncio foi visto. Então, a gente está falando aqui de uma taxa em que o seu anúncio foi visto 100 vezes, uma pessoa clique a 3 pessoas que clicam, né? 3 pessoas e meia, elas não existem. Tá? Então, esse é uma primeira métrica secundária, já que a gente começa a falar aqui, e que vai apontar muito se o seu anúncio ele vai ser algo que pode ser escalado, que você pode colocar mais verba ou não. Se aqui você achar que precisa ter um CTR muito alto, eu preciso ter aqui um CTR, deixa eu botar a caneta mais grossa, preciso ter um CTR aqui de 5%, 7%. Eu dou um Atencione Pickpocket aqui para você. Tá? Então, atenção ao ladrão de dinheiro da meta, que a meta pode estar roubando o teu dinheiro aqui. Pode ser que você esteja dúvida agora e comece a ficar um pouco complexa as nossas análises, mas isso é importante e você vai ao longo do tempo aprendendo isso. E eu acho que isso é uma coisa que você não consegue fazer num post de Instagram e você precisa de um tempo maior para poder explicar. Pensem comigo, tá? A gente tem um criativo aqui que promete, esse criativo, você ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. Sem precisar trabalhar, sem precisar de muito esforço, não. É ganhar dinheiro fácil. Tá? Ganhe dinheiro fácil. Esse é o seu criativo. Ganhe dinheiro fácil. Fácil, fácil, fácil. Muito dinheiro você vai ganhar. Esse é o teu anúncio. Já logo de começo, prometendo isso. Muitas pessoas querem ganhar dinheiro fácil. Ainda mais no Brasil. Muitas pessoas vão querer ganhar dinheiro fácil. Travei. Isso aqui que te deu um CTR de 10%. O que vai acontecer quando essas pessoas forem para o próximo passo, e que geralmente esse próximo passo é uma página de vendas. Tá, então vou desenhar aqui uma página de vendas. Página de vendas. Vou explicar aí. Se essa página de vendas você for um guru fake que promete para as pessoas um produto, algo que vende por dinheiro fácil, que você não precisa fazer nada, vai ser maravilhoso. Porque vai estar tudo conectado e talvez você consiga convencer a pessoa.
não é com a galera que eu gosto de trabalhar. Eu gosto da galera de trabalhar que realmente entrega o que está na página de vendas, né? Porque ganhar dinheiro fácil não existe. Então, se você não for um guru, for uma pessoa de verdade, em que essa página de vendas, ela não consegue prometer, porque isso não existe, ganhar dinheiro fácil não existe. Se essa página de vendas, ela for realmente uma profissão que você está ensinando. Então, vamos supor aqui que você fez o anúncio de ganhar dinheiro fácil e a profissão que você está prometendo aqui é social media. A pessoa vai conseguir ser um social media de sucesso. Qualquer profissão, tá, gente? Alguma coisa de financeiro aí. Sei lá, é conselheiro que se chama consultor financeiro. Consultor, né? Não é conselheiro. Depois vocês me respondem se é consultor ou conselheiro. Eu acho que é consultor financeiro. Você vai conseguir ser um consultor financeiro e ganhar muito dinheiro com isso. Provavelmente, sendo consultor financeiro, você não ganha dinheiro fácil. Você tem que trabalhar, você demanda esforço. Ou seja, ter esse CTR tão alto aqui, levar pessoas para a página com esse objetivo de ganhar dinheiro fácil, que é uma promessa fortíssima, e vai jogar o CTR lá para cima, é uma merda. Se o CTR tá alto, mas tem um CTR alto, é uma merda. Entendeu? Então o CTR, ele é uma métrica dessa taxa de cliques, para não ficar falando CTR aqui, para ficar mais claro para você. Essa taxa de cliques entre as pessoas que estão clicando no seu anúncio e viram ele, ela não pode ser muito alta. Você tem que desejar que ela não seja muito alta. Muito alta quanto, Léo? Eu aconselho, aqui do que a gente tem de experiência, não muito acima de 3,5%. Já havia alguns nichos específicos que a gente consegue chegar a 4%, 5% e tá ok. 4%, 5%, isso. 4%, 5% e tá ok. Mas são nichos que geralmente eles são mais atrativos já e a promessa deles já são mais fortes. Via de regra, e aí quando eu falo mais atrativo, eu tô falando de financeiro, idiomas, tá? São os grandes nichos, relacionamentos, tá? Eu te aconselho a ficar mais dentro desse meio de 1 a 3,5, tá? Isso é CTR. Cuidado com esse pickpocket, tá? Porque o CTR ele é um pickpocketzinho que você bota muito o CTR para cima, você quer melhorar essa taxa e acaba acontecendo isso, tá? Acaba acontecendo esse ponto de a pessoa quebrar a expectativa dela, ela chegar na página e dizer, opa, o anúncio está me prometendo uma coisa e essa coisa não existe mais. Tá? Então cuidado com essa quebra de expectativa. Deixa eu ver o que o Nicolas escreveu aqui pra gente. Em um lançamento, esse CTR serve para todas as fases. Exemplo, cadastro no site, lembrete CPL. Aqui, Nicolas, eu te aconselho a ter na parte de captação, a gente não tá falando mais de venda, né? Que a gente tá falando agora de ou lançamento pago, também pode ser, tá? Ou lançamento gratuito, os dois podem se encaixar bastante. Eu te aconselho a permanecer nessa média. Tá? Por que eu te aconselho a permanecer nessa média? Porque a chance de você quebrar a expectativa da pessoa tendo um criativo que chama muita atenção é grande. É claro que se você estiver num nicho em que isso se encaixe e você consiga prometer a mesma coisa do criativo na página e prove que é verdade aquilo que está no criativo, faz sentido. Você pode sim ter um CTR um pouco mais alto. Toma esse cuidado, tá? É uma atenção. Não é desliga. Não estou falando para você desliga tudo, para tudo, porque o seu CTR tem 5%, 6%. Não. É uma atenção. Ver se as pessoas, talvez... Porque o que acontece? Eu vou falar isso mais pra frente, lá no finalzinho, que é mais pra frente do funil, e é uma métrica mais relativa, e a gente tem que se preocupar um pouco mais nessa relação das coisas, que a pessoa às vezes não percebe que o criativo, ele tá tendo muito clique. Tendo muito clique, o Facebook, ele imprime mais esse criativo, mais vezes, só que as pessoas abandonam na página. E aí, quando elas abandonam na página, isso quer dizer o quê? Quer dizer que elas não estão alinhadas com o criativo, a página alinhada com o criativo, ou a sua página é muito ruim. Ou é um é outro, tá? Se a sua página for muito ruim, provavelmente você vai ter também uma queda muito grande para o seu checkout ou para depois o seu grupo. Se você estiver fazendo um lançamento, por exemplo, a pessoa não vai querer entrar no grupo do lançamento. Então aí isso quer dizer mais da página do que provavelmente do criativo. Quando a gente fala, ali como você perguntou também, para outras fases como lembrete de CPL, para lembrete de CPL, eu não te aconselho fazer criativos que não sejam chamando atenção para a aula. Não seja
é muito além de mostrar o que os alunos de padrão têm de resultado. Eu não te aconselho que eles sejam CTRs muito altos. Tá? Eu te aconselho que eles cumpram a função deles de mostrar a autoridade daquela aula, de mostrar a importância daquela aula, de mostrar o resultado que as pessoas têm que consomem aquele seu conteúdo gratuito ou seu lançamento pago. Tá? Mesma coisa. O Edu perguntou, no caso de etapas de lembrete de lançamento, podemos focar mais em frequência do que em CTR? Sim. Podem focar mais em frequência para aparecer mais vezes do que CTR. Tá? Mas não se preocupem tanto assim em ter um CTR alto em criativos de lembrete. Se preocupem mais na frequência e também na mensagem que está sendo passada. Tá? Porque às vezes a pessoa só vai ver o anúncio e já é importante para ela lembrar da importância daquela aula para ela. Não necessariamente ela está indo para a aula. Tá? Então, trabalhar mais essa parte de lembrete, geralmente a gente ultimamente tem trabalhado mais essa ideia de passar na frente da pessoa, mostrar que realmente é um bom conteúdo, que é uma boa solução ela estar ali ao vivo com a gente. Tá bem? Seguindo aqui, tá? Um outro grande pickpocket é você não dar nenhum likezinho na live aí, né? Pô, dá um likezinho aí. Você almoça daí, eu tô aqui, te ajudo daqui, você almoça daí, você assiste daí. Então dá um likezinho aí pra gente. Tá? Eu trazendo mais coisas também do mercado em geral. Vamos cada vez mais pra vocês aqui. Bora pro nosso terceiro. Terceiro, né? Isso. Achei que eu já tinha adiantado um, mas não. Terceiro. Esse terceiro, ele vem junto com o quarto. Tá? Então já vou escrever 13 e 4 aqui, porque eles dois estão muito interligados. Eu vou desenhar uma meio que linha do tempo aqui para vocês, pra gente conseguir explicar esse daqui. Vamos supor que o seu criativo ele tenha 100 segundos. Ele começa no segundo 0. Ele tem o segundo 1, ele tem o segundo 2, ele tem o segundo 3, pá, e ele chega aqui no segundo 100. Essa é a duração do seu segundo, de segundos do seu anúncio. Tá, vou fazer mais umas partes aqui. Não tá idealmente, então aqui 1 segundo, aqui 2 segundos, aqui 3 segundos, 4 segundos. Aqui eu vou botar 95. Não posso botar 95, senão vai ficar muito fora de foco aqui. Vou botar aqui 75 segundos aqui. Tá? Isso tudo é tempo em segundos. Nossa, fica bem pequenininho. Não, ficou bom pra vocês. Nesse caso, desses dois pontos que eu quero trazer para vocês, eles estão muito ligados a até onde a pessoa fica assistindo o seu anúncio ou não. E aí aqui, o primeiro, eu vou chamar ele e vou fazer ele em verde aqui, para ficar bem claro de qual ele é. Hook. Hook geralmente é o gancho, né? Então, hook rate. Vou chamar também ele de gancho. É o gancho do anúncio. Os primeiros segundos é se a pessoa ela fica ou não presa com você nos primeiros segundos. Principalmente os primeiros 3 segundos. Então, essa métrica aqui, ela está muito relacionada a esse período aqui do vídeo. Em verde. Se as pessoas passarem ou chegarem até aqui, vai contabilizar um aqui. Tá? Vai contabilizando aqui essa métrica. Essa métrica, geralmente a gente mede ela, tá? Com o número de pessoas que chegaram em 3 segundos dividido por impressões. Impressões é a quantidade de vezes que seu anúncio apareceu. E é essa taxa aqui em porcentagem, tá? Ela é medida em porcentagem. Aqui a gente espera que no mínimo 25% das pessoas cheguem a esses 3 segundos do vídeo. Então a gente está falando aqui de todas as pessoas estão vendo seus anúncios, 35% delas, 25% delas tem que ser a média que você tem que buscar. Então o seu anúncio ele tem que segurar as pessoas por 25%, tá? A taxa de hook rate mínimo.
tem que segurar esses 3 segundos por 25% da galera que tá assistindo. Não tô conseguindo segurar 25%, tá? Então a gente tem um problema no começo do criativo. A gente tem um problema no começo do criativo. Então, se o criativo ele tem um hook rate de 10%, 5%, e hoje até mesmo o próprio Meta Ads, ele tem essa métrica lá, se não me engano, ele está escrito como taxa de visualização de 3 segundos por impressões. Algo assim lá na... não está escrito hook rate, nem gancho, mas eles já têm essa métrica lá, tá? Como padrão para vocês analisarem de cada criativo. Então, fiquem de olho nisso. E o que eu estou fazendo agora aqui com vocês com essas novas métricas, já a partir do CTR? Eu estou vendo o que pode ser melhorado no anúncio, entendeu? E como você vai detectar se ele é um anúncio que vai ser um campeão, como o mercado chama, ou se ele vai ser ouro, como eu estou falando, que tu pode botar mais dinheiro, ou não, se ele vai morrer. Voltando no CTR. O CTR é algo que vai te dizer o quanto você está conseguindo prometer as coisas ou não, o quanto você está sendo atrativo ou não. Quando eu vou pro hook rate, eu já começo a falar mais sobre um percentual de começo do anúncio. E a outra métrica que eu vou falar aqui, o hold rate, que é o segurar o anúncio, né? É o quanto eu consigo segurar as pessoas nos anúncios. E aqui, o hold rate, geralmente a gente considera o quanto as pessoas chegam a 75% do vídeo, tá? Aí não é em segundos, é 75%, porque é algo relativo ao tamanho do vídeo. Show? O que a gente tem a partir daqui em relação a isso? Em relação ao hold rate? A gente tem como parâmetro segurar as pessoas até 75% do vídeo. E 75% do vídeo... tapei com a mão. É fazer a pessoa ficar toda essa duração. Aqui no caso, se fosse um vídeo de 100 segundos, né? Então vou pintar tudo isso aqui. Que terror essa pintura. Meu Deus. Tá? É de você ficar até aqui em 75 segundos. Com isso, a gente consegue medir o quanto todo o corpo do nosso anúncio, passo a passo que a gente está fazendo até aqui, até 75 segundos, segura ou não as pessoas. As pessoas estão interessadas ou não no que a gente está falando. Tá? Então, isso é uma métrica bem importante para a gente conseguir medir essa parte. Essa parte de se o anúncio ele tem corpo, ele tem estrutura para segurar as pessoas ou não. Tá? Qual é a importância de você olhar esse hold rate? Se as pessoas não estão ficando, se as pessoas não é atrativo para elas, provavelmente você pode ter um hook que esteja bem alto, tá? E um hold que não chega ao que a gente vai botar aqui como meta de 3%. Tá? Então você tem que garantir que 3% das pessoas cheguem até 75% do final do vídeo. Léo, é uma regra, se meu anúncio estiver indo bem, com menos de 3%, e tá com um hook bom, está com um hook bom, tá? E aí são relativos que eu vou trazer para vocês poderem entender. Se está com um hook bom, mas o hold não tá tão bom, mas ele segue vendendo e ele tá conseguindo corresponder bem a pouca verba, eu te aconselho a deixar esse anúncio rodando por enquanto, mas já pensar em alguma forma em que você consiga pegar esse mesmo anúncio e em algum momento desse corpo, né? Então desse período, dessa etapa aqui, entre os 3 segundos e os 75% do vídeo, nessa etapa, entre 3 segundos e 75% do vídeo, você consiga fazer um encaixe, uma edição, colocar algumas imagens que chamam um pouco mais a atenção enquanto você está falando,
ou trocar na narração do que você está falando e botar alguns vídeos, alguns B-rolls, né, que chamam, que são aquelas imagens mais bonitas, lá de paisagem ou de você fazendo alguma coisa, para tentar deixar esse criativo mais atrativo no corpo dele, tá? No corpo dele, aqui, e você ter uma taxa futuramente, quando você for subir uma variação desse criativo, maior. Assim que você restaura esse criativo, qualquer especialista que eu estou falando isso vai amar, qualquer pessoa que é dona da empresa vai amar, porque ela não vai estar tendo que gravar coisas novas, vai ser algo que o editor vai fazer, a pessoa lá que faz os criativos vai fazer. E você consegue, provavelmente, melhorar a retenção dessa pessoa durante o anúncio. E se você melhorar a retenção dessa pessoa durante o anúncio, possivelmente você vai melhorar também o CTR dela finalmente. Tá? Porque se mais pessoas te assistirem, potencialmente maior é o poder de persuasão que tu vai ter por essas pessoas. Porque elas vão te ouvir mais tempo. Tu vai estar mais na cabeça delas por mais tempo. Então, se você não está conseguindo ter o hold de 3%, mas está tendo um criativo que está indo bem até, tenta fazer uma variação dele. Ou pelo contrário, poucas pessoas estão ficando. Então eu não estou tendo o hook aqui de 25. Estou tendo o hook de 5, 10. Bem baixinho. Mas dessas poucas pessoas que estão ficando, do 3 segundos, eu estou conseguindo levar 3% até o final. Tá, show? Então talvez aqui vai ser um momento em que a gente pense melhor em alterar essa primeira parte, esses 3 segundos iniciais. Tá? E aí você vai otimizar melhor esses 3 segundos iniciais para conseguir chegar num patamar de o criativo ele estar funcionando bem o gancho dele. Geralmente os melhores criativos eles vão ter mais um gancho inicial que funciona muito bem do que um hold. Tá? Se você tiver que escolher entre qual métrica eu vou melhorar primeiro, eu preciso melhorar as duas, Léo. Aqui tá horrível o negócio, eu preciso escolher minhas batalhas. Qual batalha eu vou travar? Eu te aconselho a travar a batalha do hook. Trabalha a batalha do hook, verde. Até fiz verde, é o hook verde. Do hook. Hook hate, gancho. Tá? É melhor você ter mais pessoas vendo desde o início do que não ter ninguém e chegue poucas no final. Show? Acho que essas aqui são uma das métricas mais importantes depois do CTR. Eu tô indo bem na ordem para vocês entenderem. E agora, pra gente não ir para mais delongas, tá? Aqui o hook também é importante falar desse pickpocket aqui. Eu li no tópico que eu tinha botado no roteiro para falar. Cuidado com hooks muito altos. Hooks muito altos provavelmente vão ocasionar em holds muito baixos, tá? Em segurar as pessoas muito menos. Vamos a um exemplo. Vocês tinham pedido exemplo para mim. Vamos a um exemplo em que eu já vi acontecer no mercado. Aqui no segundo zero, a pessoa colocou imagens extremamente satisfatórias. Então, agora eu não vejo tanto mais, tá? Mas eu vi uma época que tinha uma onda que todo mundo tava fazendo, porque o importante é ter o gancho dos anúncios e depois a gente se vira. E aí o gancho era a tela dividida, tá? E não era uma tela dividida de que a pessoa estava aqui embaixo, o especialista estava aqui embaixo, o empresário estava aqui embaixo, e em cima aparecia algo nesse vídeo que tinha correlação ao que o empresário estava falando abaixo. Não. O que tinha em cima era aquelas imagens satisfatórias, aqueles vídeos satisfatórios, que sei lá, uma pessoa limpando uma calçada com uma lava-jato. E aí era algo completamente satisfatório. Ou era alguma coisa sendo cortada de maneira muito perfeita, sabe? Completando coisa de gelinho, pintando as coisas de gelo. Então eram imagens muito satisfatórias, em que as pessoas ficavam presas mais pelo visual, e o visual não tinha nenhuma correlação com o que a pessoa estava falando. Hoje eu vejo isso sendo feito menos, mas é uma das coisas que, por exemplo, aqui, essa permanência das pessoas, como era o comportamento desse vídeo? Essa permanência, fazer tipo uma linha gráfica aqui, tá? De tipo 0 até 100. Como é que era a permanência delas? Nesse começo era algo que disparava lá em cima, pessoas ficavam muito, mas quando isso aqui,
Ou parava essa parte de cima e ficava só o especialista ali, o empresário. Ou começava a perceber que o que estava sendo falado era outra coisa completamente diferente, isso despencava, entendeu? E aí você acabava tendo um hold baixíssimo. E tinha gente que fazia o quê? Pegava, como eu falei pra vocês. Só que não surgiu do nada na minha cabeça. Porque era o que a gente fazia, tá? Porque a gente pensava até a gente chegar à análise que isso aqui não funcionava. E pro resultado e por dado, as pessoas queriam fazer muito isso. Pegava isso aqui, isso na época, isso não funciona, tá, gente? Só pra vocês ficarem bem claro. Não vai funcionar. Pegava esse trecho aqui, mudava ele, fazia 1000 coisas com esse corpo do anúncio. Por quê? Porque se tinha um hook bom, mas o hold estava ruim. Mas o hold estava ruim porque o hook era bom. Porque chama muita atenção. Então, por isso, olha, de Moçambique, bem-vindo. Então, isso faz o seu anúncio não performar bem. Se chamar muita atenção aqui, faz seu anúncio não performar bem. Se você conseguir chamar atenção com algo que relativamente faz sentido, é do seu nicho, é uma situação do seu nicho, do que você está falando aí do seu mercado, beleza, você pode fazer tranquilamente. Agora, se não faz sentido com nada, não faça, tá? Não faça. Não vai ter corpo que sustente um hook muito alto. E aí você vai achar pelos dados, se não tiver essa análise mais a fundo, que o problema é a pessoa ficar no começo. Você vai achar que o problema sempre vai ser aqui, no final do vídeo. Tá? Vamos lá. Atencione, né? Muita atencione aqui. Vamos pro 5. Né? É isso mesmo. Então falamos de hook e hold. Nosso 5 e dos pilares, o último entre eles. As pessoas falam muito sobre impressões. Tá? Número de impressões. Opa, são 2 S. Impressões. E também de alcance. Tá? E aí, para você entender de uma maneira mais fácil aqui, o que é impressão de alcance? Impressão, tá? Vamos começar pelo alcance. O alcance vai ser o número de pessoas únicas que viram a sua publicação ali, o seu anúncio. Tá? Cada pessoa vai contar só uma vez. Então, se aparecer no meu celular 5 vezes, o alcance é 1. Porque eu sou uma única pessoa e estou vendo uma única vez. Agora, já a impressão são o total de vezes que aquele conteúdo foi exibido para todas as pessoas ali. Então, quantas vezes aquele anúncio ele apareceu na tela? O exemplo que eu dei, eu sou uma pessoa e apareceu 5 vezes. 5 é o meu número de impressões, porque apareceu 5 vezes para mim. E alcance é 1. Tá? E aí, o que a gente faz? Mais importante do que saber que impressões é o número de vezes que apareceu. E aqui é o número de vezes. Número de pessoas, né, que viram. Número de pessoas que viram. Mais importante de analisar essas métricas separada para o anúncio é mais importante, e aí o Eduardo já tinha cantado a pedra aqui, e aí por isso que eu não falei tanto com ele ali sobre frequência e deixei para cá, é analisar a frequência. O Eduardo já tinha cantado a pedra no chat, mas agora é melhor a gente anunciar a frequência. Como é que é conta dessa frequência? A gente pega o número de impressões e divide pelo número de alcance. Tá? Então, o exemplo que eu dei aqui, 5 impressões por um alcance, diretamente é 5, né? A frequência é 5. Não é uma frequência que você deve procurar para os seus anúncios aí. Tá? Não é essa frequência. Frequência que eu aconselho você buscar para os seus anúncios. De 1.5 a 3. Tá? Então eu te aconselho
a estar mais nessa frequência, com essa frequência. Aqui, se você for... Aqui eu tô falando de campanha de vendas, muitas vezes direta, a primeira vez que as pessoas estão vendo. Se você for fazer remarketing, que é aparecer mais vezes para as pessoas, aparecer para as pessoas que já te conhecem, eu te aconselho a jogar essa frequência, tá? Mais para cá, mais pra perto do 3. Se for fazer um remarketing, para aparecer mais vezes e conseguir botar variedade nesses anúncios, tá? Se você for analisar a frequência do anúncio em si, tenta ficar com 2, 2,5. Eu tô escrevendo tudo errado porque eu não tô sem apoio aqui. Vou fazer um exercício da mão. Tá? Eu vou para esse direcionamento. De 1,5 a 3. Deixa eu apagar isso aqui. E travou. Que foi? Olha que legal, ele resolve contas matemáticas diretamente. E ele trava o iPad porque ele resolve contas matemáticas. Tá, eu te aconselhei, vou escrever só aqui para ficar mais organizado. De 1,5 a 3. Tá? Não muito mais que isso. Se você for para uma campanha que tem muito mais que isso, você vai estar mostrando muitas vezes o mesmo anúncio para a mesma pessoa. E isso é um grande problema para vocês. Tá? Provavelmente a pessoa vai enjoar do anúncio, vai parar de seguir, vai deixar de acompanhar aquele perfil. Então não extrapole muito. Como também não mostre só uma vez. Geralmente as pessoas precisam ver uma ou duas vezes ali. E aí na média geral, isso fica em 1,5 e 2 de frequência. Show? Resumidamente, para vocês, as métricas, tá? Então, CAC, 50% do valor do produto. Se a gente tem um produto de R$100, R$50. Se a gente tem um produto de R$200, tenta ir para um CAC de R$100. Então, pagar por R$100 para ter uma venda. Isso eu estou falando de quê? Pouco dinheiro investido. Você está começando a ter pouco dinheiro investido e quer escalar esse anúncio. Começou a escalar esse anúncio, você tem que procurar baixar esse custo por aquisição. Às vezes você não vai conseguir. E aí você vai precisar de novos anúncios, enquanto esse anúncio que está rodando a um custo de R$100 por receber 200 depois, ele está segurando para você. Mas aí, esse anúncio aqui, que ele não está ainda conseguindo escalar, não está virando ouro de fato, você vai fazer o quê? Você vai olhar para o CTR dele. O CTR dele, você vai tentar trazer para ele de 1 a 3,5%. Se ele não está com isso, vamos ver o que ele está falando nesse anúncio. Vamos ver o que a gente consegue melhorar na estrutura desse anúncio. Vamos mais a fundo então. Vamos mais a fundo. Vamos ver o hook rate. O hook rate dele é o gancho inicial. Tá bom esse gancho inicial? Tá na nossa média aqui que a gente quer de 25% no mínimo. A gente pode ter ganchos maiores. A gente pode ter 30%, 40%. Cuidado. A partir daí é cuidado. Mas a gente pode ter. Tá, o hook tá bom. Ou não, o hook não tá bom. Vamos refazer esse começo do vídeo. Tá? De uma maneira que chame mais atenção. Vamos ver agora para melhorar nosso CTR ainda mais, vamos ver nosso hold rate, né? Então, o quanto a gente segura essas pessoas. 75% do vídeo, a gente consegue chegar com 3% das pessoas, tá? Aqui a métrica chave é 3%. A gente consegue chegar em 3% das pessoas até aqui, até 75% do vídeo. Se a gente não consegue, a gente tem que estudar melhor o que está acontecendo nesse período aqui, de 3 segundos até 75% do vídeo. Desse corpo. E aí, por fim, pra gente entender se esse anúncio está aparecendo para as mesmas pessoas ou não, se vai fazer sentido ou não, se conseguir ou incomodar mais as pessoas ou não, você vai para frequência. E aí, eu te aconselho a tentar ficar entre 1,5 a 3. Show? Então, esse é o pensamento, indo mais rápido, esse é o pensamento de ponta a ponta aqui da aula, em que eu quero que fique muito com vocês. Para conseguir começar essa análise, eu sempre faço isso, tá? É a maneira que eu analiso. Eu vou olhar a métrica que é mais importante para mim, o custo, e mesmo que o custo esteja bom, às vezes está menos que 50% do valor do ticket, eu olho mesmo assim para ver o que tem de bom para a gente repetir em novas variações de anúncio, para poder aconselhar a pessoa que está gravando ali, o nosso cliente está gravando. Tá? Então a gente também faz esse olhar quando as coisas estão bom, aí é maravilha, né? Aí é maravilhoso, porque aí a gente tem o cliente feliz com o resultado e a gente tem já novas hipóteses de como a gente pode repetir aquele resultado e manter em escala maior, porque com mais criativos iguais àqueles que performam bem, eu consigo colocar mais verba.
E eu consigo gerar mais ouro ainda pro cliente. O que o Matheus Carvalho falou aqui? Sim, eu gosto de trabalhar acima de 1 de frequência, pois às vezes o criativo não apareceu totalmente na tela da pessoa e a pessoa fechou o app. Então talvez não tenha nem visto. Também tem isso, Matheus. Também tem esse ponto. Mas eu acho que em marketing a gente aprendeu algumas vezes que a gente precisa aparecer várias vezes para as pessoas, né? Tipo, a gente precisa fazer várias coisas pra ficar aparecendo. Sendo um pouco chato, pagando imposto um pouco às vezes de ser chato. Mas ele é importante. Ser chato, por exemplo, falar, inscreve no canal aí, por exemplo, agora. Entendeu? Estamos aqui, estamos batendo um papo. Se inscrevam no canal aí. Deixa um likezinho no vídeo. Compartilhem isso aqui com alguém que vocês acham. É uma análise legal de ver. O próprio gestor que hoje não consegue enxergar isso. Tá, então vamos ter mais pontos de contato. Vamos comentar mais sobre isso. Me chamem aí no direct também do Instagram. Vamos conversar um pouco mais. Tá, e quais assuntos vocês queiram ver aqui também. Hoje eu ia fazer aqui. Semana passada eu tinha prometido fazer uma análise de criativo. Eu ia abrir biblioteca de anúncios e analisar alguns criativos e deduzir, de acordo com o nosso faro aqui, o quanto poderiam estar essas métricas aqui deles. Mas eu achei importante primeiro mostrar essa aula. Tá? E aí mais pra frente a gente pode sim analisar alguns criativos. Tinha prometido aqui, para mostrar uns exemplos de criativo, né? Agora aqui só preciso mudar minha transmissão, então esperem só um segundinho que eu acho que a transmissão ela pode cair, porque eu vou tentar mudar para outra tela. Eu tenho que compartilhar outra tela aqui. Eu vou abrir o nosso manual de criativos aqui. Só um minutinho. Eu tenho alguns criativos bem legais. Eu tenho que entrar na minha live anterior, que vai ser mais fácil. E também se vocês quiserem ver mais modelos de criativos, a live 02 que eu fiz semana passada, não precisa nem assistir a live, tá? Eu acho que a live ficou muito boa, vocês poderiam assistir, tá? Ela ficou bem curtinha também, mais curta que essa. Mas se vocês forem lá na descrição da live, vocês vão ter um link em que tem modelos de criativos que a gente pegou da internet para os nossos clientes se inspirarem. Então vão ter ganchos muito bons, vão ter formatos muito bons, vão ter emoções, do que eu acredito também é importante, emoção do que a pessoa está falando, porque eu já vi aquelas pessoas são meio monótonas. Às vezes eu sou assim, tá? E eu entendo essas pessoas. Elas são monótonas, elas não têm emoção na fala. E aí o criativo ele morre com isso. Ele morre junto com a emoção da pessoa. Então acho que é importante, eu falo isso na aula ali, mais a fundo, se vocês quiserem ver, da gente ter o formato do criativo, a emoção que passa a pessoa ali, ou a imagem, o ambiente em que está inserido aquele criativo. Tá? São 4 pontos ali muito importantes que eu trago e como vai ser feito aquele criativo, se vai ser uma história contada. São 4 pilares que eu acho muito importante para definir o criativo antes mesmo de gravar. Porque assim o especialista ali, a pessoa já tem uma noção para onde ir. O Nicolas perguntou, com hook visual, tem um desempenho melhor do que sem hook visual? Muito melhor. O hook visual tem um desempenho muito melhor. Só que ele não pode ser um hook visual agressivo no estilo que eu contei para vocês aqui de, por exemplo, a massinha de modelar. Agora, se você pega um hook visual, vamos supor que você tem uma empresa de realmente limpeza. E aí você pega, eu já fiz uma consultoria de um cara assim, que ele tem uma franquia dessas limpezas de máquina assim. Ele pegou um desses vídeos virais de limpeza, fez tela dividida em cima e ele falando embaixo. Quer contratar o serviço de limpeza para sua empresa ou para sua casa? Atendemos na região babá. Cara, ficou perfeito, porque as pessoas estão olhando o negócio de limpeza em cima. Tá conectado, é um hook visual forte, mas tá conectado com o que ele tá prometendo, entendeu? E aí, isso é muito forte. É um anúncio muito bom. Em que você vai ter, e aí esse anúncio geralmente, você vai ter aqui um hook muito alto, tá? E possivelmente um hold mais baixinho 3%. Mas esse hook vai estar tão alto e tão conectado que ele vai quebrar essas regras que eu tô escrevendo aqui pra vocês. Só que isso é a exceção da regra. Então por isso que eu não trouxe aqui pra vocês, entendeu? Mas essa é a exceção da regra. Vale a pena. Show? Eu tava abrindo o manual, né? Manual de criativos. Deixa eu compartilhar agora aqui.
Não tem ninguém no Instagram, eu desliguei o Instagram. Deixa eu compartilhar com vocês só a outra tela aqui. Compartilhar. Janela. Pera aí que vai demorar um pouquinho só. Aqui foi. Agora deixa eu me entender aqui no meu queridíssimo OBS. Tem que retirar um negócio aqui. Normal. Trazer pro topo. Aqui. Tá me vendo? Já tá bom, tá bom. Vou botar isso mais pra cá só, tá? Tá, vamos lá. Eu quero mostrar um de hook coisa aqui, só pra vocês entenderem um pouco melhor. Do que eu tô falando muitas vezes, que é um hook em que ele não é tão agressivo assim e ele faz bastante sentido você colocar pra rodar. Cadê? Esse aqui. Eu mostrei ele semana passada. Eu vou voltar nele porque eu acho que ele é um formato bem legal e ele funciona. Vamos lá. Ambientação. A gente tá com uma pessoa que vai fazer o Penone, o dono criativo, e ele tá fazendo aqui a brincadeira de... Brincadeira não. Ele fala com pessoas do digital. Pessoas do digital, geralmente elas estão acostumadas a verem o Zoom, a verem o Meet. E geralmente esses ambientes, eles são mais internos. São quando as pessoas entregam as coisas mais valiosas delas, em reunião, entrega geral. E aí acontece o quê? Ele simulou que o criativo estaria numa reunião entre duas pessoas. Se a pessoa for do digital e mais essa parte de influencer também, ela vai conhecer o Lip, que é a pessoa que ele está falando, que tem muito seguidor. Então ele ambientalizou todo o criativo e fez esse formato de reunião de Meet. Tá? Eu não vou botar áudio aqui para vocês, mas só para vocês entenderem a parte de visual de entender. E o que o Lip está falando aqui, ele está falando sobre Instagram. O conteúdo que o Penone de baixo que vai vender é sobre Instagram também. É sobre produzir conteúdo. Então ficou uma ambientalização muito boa. Tanto de fake Meet aqui embaixo, ó, tem uma barrinha de Meet que ele colocou. Como parece que é uma reunião entre os dois, mas nem é uma reunião entre os dois. É um react ao vídeo do Lip. Tá, e aí passa o vídeo do Lip. Ele já tá em 9 segundos. Parece uma reunião porque os dois estão se mexendo. E só um tá falando. Tá, e provavelmente o gancho desse anúncio deve ser muito bom. Tá, esse aqui provavelmente é um anúncio que deve ter um gancho de 25%. E também acho que o hold dele, mesmo ele sendo um anúncio de 2 minutos e 42, e aí 75% ele fica muito lá pra frente, tem que tomar esse cuidado também, tá, gente? Quando a gente tem um vídeo muito longo, aqui é 2 minutos e 42, é um vídeo longo. 1 minuto é um vídeo bom. 2 minutos e 42 já é um vídeo longo. E aí nisso, com um vídeo muito longo, o que acontece? A gente vai ter provavelmente os 35% um pouco mais baixo que os 3%. Mas dá pra chegar em 3%. Tá? Mas provavelmente esse criativo é um criativo bom dele. Tá? Ele começa a trocar as coisas em cima, as imagens em cima também. Eu já vi variações desse criativo dele. Acho que ele não ficaria fazendo variações de criativo em algo que não funciona. Tá? Então esse é, por exemplo, um exemplo de hook visual que chama atenção, mas chama atenção pela normalidade das coisas, tá? Pela a pessoa querer ser curiosa em relação ao que tá ali. Outros estímulos visuais que as pessoas estão fazendo também são esse eu e eu mesmo, né? Ela falando com ela mesma, a pessoa falando com ela mesma. Então isso acontece. Tá? É uma maneira também de estimular visualmente, a pessoa tá falando com a outra. Com a mesma pessoa, no caso, né? Tem alguns criativos de design de iPhone. Então, por exemplo, aqui é o anúncio do Pedro, tá? Em que ele faz o design de iPhone. Então, vocês podem brincar também um pouco com isso. Tá? Eu não gosto muito. Acho que precisa ser explorado um pouco mais. Mas se você precisa fazer volume de criativo e testar mais coisas, se tem muita verba, eu aconselho você fazer algo assim, sim.
Cadê uma coisa mais visual? Errado versus certo. Isso é muito bom. Tá? Então, onde você tem, às vezes, um X e dizendo o que é errado, o que acontece com errado e o que acontece com certo. Tá? Então, tem uma divisão de tela onde tem um antes e depois. Isso é uma coisa que eu aconselho muito também vocês a fazerem. Até essa posição assim. E quanto mais errado versus certo, melhor. Tá? Mais evidente as coisas. Se vocês forem ver a thumbnail dessa live aqui, a minha esquerda, a esquerda de quem vê, né? Ela tem a morte, ela tem o túmulo vermelho. E a minha direita, para onde eu olho na thumbnail, tem uma seta verde impulsionando para cima. Então, essas são as ideias de visualmente estimular a pessoa do negativo para o positivo. Então, a todo momento, isso é intencional, tá? Não é ao acaso. As pessoas fazem isso intencionalmente. Creio que agora o que eu tenho assim, de mais direto para vocês é isso. De hooks visuais aqui. Vocês podem ver todos lá. Esse aqui é um criativo em que ele mistura várias coisas visuais, vários formatos, vários estímulos mesmo, e que eu acredito também que seja um criativo de hook e hold bem alto, tá? Ele é de um curso de inglês, tipo curso de inglês, aonde a gente tem primeiro um formato que já chama atenção, estilo choquei, né, de fofoca. Então, que é encurtadinho assim. Tem o espantei, que eu acho que eles criaram, para não fazer a marca do choquei, obviamente, mas eu chamo estilo choquei. Botaram tipo @espantei em 10 minutos. A inteligência artificial brasileira que virou febre está ajudando brasileiros a falarem inglês em 6 meses. Promessa, né? Promessa forte. Que é uma IA, não é nenhum curso. É uma IA. Promessa forte. Se eles cumprirem isso aqui na página, por mim tá tudo bem. Não sou eu que tô pagando a conta deles. Por mim tá tudo bem. Se eles não conseguirem manter isso aqui na página, a gente vai ter o quê? Se vocês acompanharam bem a aula, a gente vai ter um CTR alto e as pessoas saindo da página. Porque estimulou muito a pessoa que está assistindo. Essa frase, nesse tipo de criativo, ela é muito importante. Então, tem que prometer algo ali. Que você consiga entregar e provar que consegue entregar na página, tá? Logo em seguida, o que a gente também tem nesse criativo? Um react ao vídeo. Tá? Então, você tem um breve react aqui, ó, ao vídeo. E ele fala algo mais ou menos tipo, você tem noção do que essa empresa está fazendo, do que essas pessoas estão fazendo. Você não tem noção, sabe? Ele só faz algo para colocar emoção de surpresa, de te colocar curiosidade. É só esse o papel desse moço aqui, tá? E aí entra o criativo em si. E aí o criativo também, ele não é um criativo que foi só gravado direto falando pra câmera, tá? Ele tem várias sessões. Ou seja, o que eu acho que eles fizeram? Eles gravaram o criativo que tá ao fundo, esse aqui, e pensaram, vamos fazer um formato que melhora o nosso gancho. Pegaram o criativo, que nem fica tão visualmente assim bom, porque corta algumas partes dentro dessa fórmula do choquei, desse quadradinho de choquei, mas fizeram isso. E aí ficou aqui ficou genial, entendeu? Porque vocês estão reciclando um criativo que provavelmente está dando bom, para estar usando especificamente esse criativo. Perfeitinho. Show. E ele é um criativo curto. Beleza? Meu povo. Deixa eu só abrir aqui o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E mostrar muito bem mostrado para vocês. Era isto. Espero que vocês se inscrevam no canal aí. Espero que vocês tenham gostado também. Espero que vocês me mandem temas aí também para falar o que vocês querem ouvir especificamente. Podem chamar ali no direct. Eu ainda não defini a aula da semana que vem, mas provavelmente eu vou estar querendo falar sobre o... Vou estar querendo falar. Porque o tema da semana... O primeiro tema e o segundo tema foram sugestões de vocês. Tá? O terceiro tema de hoje tinha um pedido para analisar, mas eu resolvi não analisar. Porque quem manda sou eu. E resolvi falar sobre as métricas, principalmente, que vocês precisam ter, porque eu acho que não faria sentido eu falar de análise sem vocês verem métrica. Eu queria fazer um pouco de expansão do assunto,
falar um pouquinho de low ticket, e aí quando eu falo low ticket, muitas vezes se encaixa lançamento pago também nesse low ticket, e falar um pouquinho de funil, dos funis, tá? Eu tenho uma aula mais antiga já disso aqui no canal, um pouco mais longa, ela tem 1 hora, mas eu queria reduzir um pouco aquela aula para 20 minutos aqui e trazer para você. Essa aula aqui hoje ela é mais curta, tá? Só que eu fui respondendo vocês no chat e fui enriquecendo um pouco mais a aula. Trouxe exemplo também para vocês aqui. Mas eu queria falar de funil. Pegar lá desde as impressões até a compra. Tá? E aí analisar as métricas que ficam aqui no meio. O que eu analiso? O que eu olho aqui no meio? Vai ter CTR que vai se misturar com o que eu já falei aqui nessa semana. Vai ter o alcance também aqui, essa que vocês já sabem, né? Aqui é a frequência que eu analiso entre elas. Mas eu acho que é uma aula bem interessante para vocês poderem ver como a gente analisa e como a gente otimiza os funis daqui. Porque às vezes a gente está perdido com o cliente, a gente não consegue. Ah, preciso gerar resultado. As pessoas muitas vezes estão com isso, né? Eu digo a gente, as pessoas nos procuram sem saber o que está acontecendo no tráfego delas. A primeira coisa que a gente faz é sentar, calma, vamos analisar todo esse funil. Aí passa todo esse funil para saber onde é que tá o problema, o que está travando. Eu entendo, as pessoas falam muito dos números isolados, né? Dos números absolutos. Ah, quanto você está de impressão? Quanto você está de compra? Qual é o seu CPM? Eu gosto de analisar cada fase entre elas. Porque eu acho que essas taxas são mais importantes do que elas absolutas. Então, provavelmente vai ser essa aula da semana que vem, em que a gente vai analisar funil e como fazer aí o seu negócio ele vender mais olhando para o tráfego. Então, olhando exclusivamente para o tráfego. Como vender mais. Como usar os dados, né, para vender mais. Então, provavelmente, este aqui é o tema da próxima aula. Como analisar o tráfego pago para vender mais. Vou fazer low ticket. Porque aí se eu especifico, eu consigo ir mais a fundo em cada ponto. Tá. Provavelmente esse é o tema da próxima aula. Eu vou estudar ainda. Vou fazer a aula. Se inscreva no canal. Curtam o vídeo. E a gente se vê até breve. Beijos, abraços. Fui. Tchau. Como é que eu encerro aqui?